Pernambuco para ser senador e ele se aposentou. Se vocês já viram o Marco Maciel de perto, eu tive o desprazer de conhecer a figura. Ele é mais alto, eu olhava para cima para falar para o senhor, ele todo curvadão. Ele é imortal, né? É imortal. Mas, graças a Deus não é imorrível. Então, se o outro lado é resenha, o candidato da direita era o Marco Maciel. Interessante era o candidato da esquerda. Né? Era então o jovem estudante de economia José Serra, que era o candidato da juventude católica. Certo? Era da JUC. A juventude universitária católica ela tinha uma ala esquerda que vai, inclusive, dar origem à ação popular marxista-leninista, da qual Zé Serra não fez parte. Né? Bom, e o IPES financiou a campanha da disputa em 63 para a UNE e a esquerda ganhou. Zé Serra virou presidente, agora foi o penúltimo, que o último já vai ser o Ernesto Guimarães, que vai ser, não chega nem a exatamente administrar, porque é assassinado na tortura. Também financiou uma série de campanhas sindicais, de deputados e senadores. O IPES era o ideólogo, era o local onde se planejava as ações estratégicas para derrubar João Goulart. O IPES era onde se planejavam as marchas, onde se planejavam determinadas manchetes, notícias que a imprensa ia produzir. O IPES fazia o trabalho de mapeamento dos apoiadores do regime Goulart, do governo de Goulart, dos que eles chamavam de comunistas, porque aí comunista era tudo e mais alguma coisa. Né? E é exatamente essa documentação do IPES que depois o Golbery vai utilizar para formar o Serviço Nacional de Informações, que será o cérebro, o organizador maior de todo o aparato repressivo durante a ditadura. Tinha também o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBAD era encarregado das ações dele. Era o pessoal que ia para a porrada, pegava estudante da UNE para dar um cacete no meio da rua, espancava sindicalista, fazia as pichações contra o Jango, fazia os atos. E isso ficava encoberto. Sabia dele pela imprensa. As pessoas não apareciam muito claramente. O IBAD era o pessoal que ia para a ação. Né? Então, assim, o IPES era o Partido Nacional Socialista e o IBAD era a SS. E a ESG, a Escola Superior de Guerra, também era um grupo pensante, né, que não atuava só como militar. A ESG ela não tem apenas militares nos seus cursos. Alguns cursos da ESG, acho que os dois, os de segurança, estudos estratégicos, são só para militares, mas a maior parte dos seus cursos aglutinam militares e civis. Esses militares eram, à época, né, basicamente funcionários públicos, segundo e terceiro escalão, e empresários. Né? Empresários, ou técnico empresários, como fala o Dreyfus. Hoje, empresário lá é raro de achar, né? Mas boa parte é formada por militares, é um dos caminhos para você chegar ao generalato, é um dos cursos, o sujeito quer chegar ao generalato, junto com a ICM, e é uma grande presença de servidores públicos das três esferas. Teve um período que tinha muito professor. Acho que tinha um interesse especial em ter professores fazendo seus cursos. Para óbvia perspectiva de reproduzir esses professores em sala de aula a sua visão ideológica de mundo junto aos estudantes. A Escola Superior de Guerra foi criada, começa a ser estruturada em 1948, com oficiais que lutaram na Segunda Guerra Mundial na Força Expedicionária Brasileira e tiveram fortes contatos com oficiais norte-americanos. Começa a ser estruturada em 1938 e é oficialmente consolidada, constituída por um decreto do presidente Dutra, Marechal Dutra, que estava na presidência, em 1949, agosto de 1949. E logo depois ela recebe aqui uma missão norte-americana, porque ela é constituída meio que nos moldes da War College, da Escola de Guerra dos Estados Unidos. E assim como nós temos a ESG no Brasil, existem similares em Portugal, na Argentina, praticamente todos os países que do
da Guerra Fria, estavam de alguma forma alinhados com os Estados Unidos, constituiu-se uma escola similar à ESG. Aí um detalhe, a ESG, ela não forma qualquer militar, só entra nos cursos da ESG de major para cima. Major, tenente coronel, coronel ou seus generais, ou seus equivalentes da Força Aérea e da Marinha. Você não vai achar tenente, capitão, você acha o cara trabalhando, né? Mas não fazendo os cursos da ESG. Tá? Então ela está voltada para a qualificação teórica e ideológica, né, da cúpula das Forças Armadas, né, da cabeça das Forças Armadas. Em 60, ela é fundada em 49, ela começa a trabalhar. O primeiro presidente dela, que vai ser um antigo golpista, né, foi um sobrevivente do Forte de 22, então foi ele, Cordeiro de Farias, né, o general Cordeiro de Farias, que tinha sido tenentista, foi preso no período do tenentismo, foi torturado. Alguns desses militares que vão comandar o processo de repressão e tortura na ditadura tinham experimentado tortura nos anos 20, quer nas prisões do Rio de Janeiro, quer em navios de prisioneiro, né, navios de prisões que a Marinha mantinha. Então, o Cordeiro de Farias passou por tortura enquanto estava preso. Depois ele, contra o triunfo, a Revolução de 30, ou o movimento de 30, como queira, é discutível se foi uma revolução ou não, os tenentes, os chamados tenentes, passam, a boa parte deles, a ocupar posições dentro do governo revolucionário chefiado por Getúlio Vargas. Né? Então ele passa de uma situação de um oficial que tinha sido perseguido, preso, torturado, que era visto como perigoso, para um oficial de alta respeitabilidade. Né? E começa a ter uma carreira política e militar que o leva ao generalato. A escola lá, por exemplo, a biblioteca tem o nome dele. Mas a ESG vai ser um dos principais centros de difusão do anticomunismo no Brasil. A ESG traz para o Brasil, poucas adaptações, mas ela traz. Eles costumam dizer que eles produziram, mas não. A ideologia é norte-americana. Eles trazem para o Brasil a ideia da doutrina de segurança nacional. O princípio da segurança nacional é bastante simples. Né? Para que se tenha o desenvolvimento, é preciso que haja segurança e paz social. Não pode ter um país conflagrado. Né? Então você tem que garantir a segurança para que tenha o desenvolvimento. Porém, esse é um detalhe que a gente coloca, para que haja segurança, é preciso que haja um desenvolvimento e um progresso nas condições de vida do povo, nas condições de vida da população. Porque se você não supera o que eles chamam de óbices no plano social, seja miséria, analfabetismo, péssimas condições de moradia, condições de trabalho insalubres, se não se supera esses óbices, né, você acaba alimentando o risco de uma conflagração interna. Você alimenta o risco de contestações, inclusive você deixa o campo aberto para o comunismo e a ideologia da luta de classes. Para os intelectuais da ESG, a luta de classes não é um fenômeno, um resultado lógico da divisão da sociedade em classes. A luta de classes é uma ideologia que é fomentada. Né? Uma ideologia que é alimentada pela ação dos comunistas. Por quê? Porque as diferenças sociais, né, do ponto de vista da ESG, elas são resultado das diferenças naturais dos homens, pelo estilo do pensamento liberal clássico. Né? Alguns homens são mais trabalhadores, outros menos. Alguns são mais paciosos, outros menos. Alguns são mais inteligentes e aplicados, outros menos. Então, os que têm qualidades positivas tendem a prosperar. Aqueles que não as têm, ou têm suficientemente, ou não sabem lidar com as suas habilidades, tendem a não prosperar e, portanto, vão trabalhar para quem prospera. Então, a diferença social, que a diferença não é contradição, né, é uma coisa natural, legítima e inevitável. Porém, é preciso garantir que essas diferenças não se tornem abissais, não se tornem de tal magnitude que
deixe uma grande parte da população numa condição de sobrevivência perigosa. E aí alimente rancores, ódios e crie espaço para a ideologia da luta de classes que o comunismo traz. Então, a ESG, desde que ela se funda no Brasil, ela se baseia inicialmente nesses 2 pontos da doutrina de segurança nacional. Desenvolvimento com segurança. E segurança para ter o desenvolvimento. Bom, nesse caso, aí eu vou tomando um pouco, quando eu fui trabalhar com a escola, eu trabalhei a ESG no período de 2006 a 2010, ou seja, fui trabalhar a ESG depois da Guerra Fria. Eu ia tentar ver como é que ficou o pensamento, como é que ficou a reflexão esguiana, uma vez terminado a Guerra Fria e, na perspectiva dele, vencido o inimigo. O inimigo foi vencido, o inimigo foi batido. O comunismo não é mais uma possibilidade histórica. Foi um erro que a prática mostrou-se que era realmente um erro. Ou seja, era uma teoria que a prática provou ser errada. Então, ele não é uma ameaça. Eu queria ver como é que a ESG, os intelectuais da ESG, pensavam o mundo a partir daí. E aí, para mim, quando você vai fazer um trabalho desse, do meu ponto de vista, né, um conceito importante é o conceito de ideologia. Olhar para a questão da... Por quê? Você vai trabalhar com uma documentação, seja os manuais, seja as monografias de conclusão de curso, seja ou artigos, qualquer material oficial da ESG, ou produzido pelos seus alunos, professores ou formandos, etc., o que eu chamo de intelectuais esguianos. Quando você vai trabalhar uma documentação dessa, precisa ter claro uma coisa: aquilo não é um texto ingênuo. O que está no papel é aquilo que quem o pôs quer que o outro leia. O tempo inteiro a escola faz e visa fazer formação ideológica, formação doutrinária. Então, é um texto que está sempre carregado de uma intencionalidade. Você não pode pegar o texto e ler e entendê-lo ao pé da letra. Você tem que tentar decifrar qual é a ideologia que está motivando aquela escrita, qual é a ideologia que orienta aquela escrita, qual é a ideologia que orienta aquela visão mundo do sujeito que escreveu aquele texto. Isso exige muito cuidado, porque senão a gente escorrega muito fácil. Quando eu falo em ideologia, vocês sabem que, segundo Louvi, no pensamento marxista, nós temos 2 acepções básicas para a ideologia. Se o Rodrigo, que é um leitor de Lukács, certamente... Está cercado por isso. Tem imagens aqui, ó, de Lukács. O Rodrigo foi meu colega, a gente estudou na mesma turma. Ele ainda no mestrado, já no doutorado, com o Zé Rodrigues lá na Faculdade de Educação. A gente tinha que ler aquelas coisas. Ver sair já do negócio. Vira o menor dos problemas. Pô, é verdade. Não, quando eu sabia que ele via Lukács, eu falei, Jesus, fica a pena dessa aula. Pois bem, mas segundo o Louvi, Olha, vocês estão vendo que isso é fogo amigo, né? Mas não fogo inimigo, que a gente não sofre. Então, segundo o Louvi, nós temos basicamente 2 acepções de ideologia. A conceituação clássica lá do Marx e do Engels, que está na ideologia alemã, de ideologia como falsa consciência, como inversão do real, né? Como um discurso que inverte as coisas, que é a que eu vou usar na minha pesquisa em relação a ele. Por isso, Marx nunca falava em ideologia proletária, falava em ideologia burguesa. O proletariado de uma ciência que ele estava construindo. Né? Não era ideologia do socialismo científico, não. A ideologia é ciência. Né? Dá para discutir, mas me parece estar nesses termos. E a outra, que é aquela que está no Lenin, me parece também essencialmente no Gramsci, né? Que é a ideologia como um conjunto de ideias, levando em conta que o Lenin provavelmente não leu, seguramente não leu a ideologia alemã, que foi publicada depois da morte dele. Me parece que o Gramsci provavelmente também não leu. Foi publicado em 32, ele morre em 37, ele já estava na cadeia,
é bem provável que ele não tenha lido também. Eles constroem um conceito de ideologia, que é o mais utilizado, por exemplo, os marxistas e tal, a ideologia como um conjunto sistemático de ideias de uma determinada classe social. Daí se falar, então, em ideologia burguesa e ideologia proletária. Né? Eu tenho preferido trabalhar com a formulação lá da ideologia alemã. Pois bem. Então, a ESG vai se tornar um centro produtor de ideologia. E a sua ideologia básica é a doutrina de segurança nacional. E, como disse, para ter segurança precisa ter desenvolvimento. Agora, como é que a ESG chama de desenvolvimento? Né? Desenvolvimento que, do ponto de vista dos manuais esguianos, se constitui como um objetivo nacional permanente. A ESG elenca objetivos nacionais permanentes, aquilo que a nação vai perseguir alcançar. É um objetivo da nação. Essa própria ideia de objetivo nacional permanente ou de interesse nacional é uma ideia problemática. Porque é o seguinte, quem é que diz qual é o interesse nacional? Quem é que diz qual é o objetivo da nação? Isso só é... Desculpa, 20 minutos. tá. Se não botar de óculos, eu não enxergo. Depois dos 25 vai ficar difícil. Quem é que vai ditar isso? Né? A ESG diz que quem dita é o Estado. É o Estado que define quais são os objetivos nacionais, qual é o interesse nacional para cada assunto. Mas isso pressupõe uma visão de Estado em que o Estado é a expressão geral da vontade da nação. Mais uma vez, uma perspectiva liberal do Estado. Né? Ele é a expressão geral da vontade. Então, se o Estado diz que o desenvolvimento é um objetivo nacional, isso pressupõe que toda a sociedade compartilha com o Estado aquele objetivo, nos termos em que o Estado coloca. Daí que, se você, como indivíduo ou como grupo, diverge, se confronta com aquele objetivo nacional, você está se confrontando com o Estado e com toda a sociedade. Você se transforma num óbice, num obstáculo ao desenvolvimento nacional. E esses obstáculos precisam ser removidos. Tá? Então, tem uma perspectiva de Estado que não é, obviamente, a perspectiva do Marx. Né? O Estado como um instrumento de luta de classes, um espaço de luta de classes, como órgão de dominação de uma classe sobre outras. Mas de um Estado aparentemente neutro, tá? E que expressa assim, a vontade do conjunto da nação, da sociedade. Pois bem, o desenvolvimento aí ele é visto como basicamente progresso industrial. Né? Ou seja, crescimento do setor industrial urbano do país. Que não se queira o progresso agrário e agrícola, se quer, mas a indústria é obviamente percebida como aquela que permite você desenvolver toda a sociedade, que é a máquina, ferramenta e etc. Esse desenvolvimento, ele vai exigir sacrifícios. Inclusive porque quem é capaz, em termos de empresas, de participar desse esforço de crescimento? A grande. A pequena, média empresa, em geral, ela pode tender a ser um estorvo, um atraso para o desenvolvimento. Isso tem que ser obra de grandes empresas, inclusive empresas transnacionais. No conceito de desenvolvimento nacional da ESG, multinacional está incluído. Porque se ela está ajudando a desenvolver a nação, se você está produzindo eletrodoméstico, eletroeletrônicos, carro, aqui dentro, está desenvolvendo o Brasil. Ainda mais isso passa a ser exportado também. Não importa se esse capital tem por origem o exterior. Às vezes ele se torna nacional. Né? Desde que o Estado, obviamente, regule de alguma forma questões como remessa de lucros, etc. Então, se trata de apoiar a grande indústria. E isso vai ser feito durante a ditadura. Se pegar, por exemplo, o livro curto do Rolf Limbaugh, A Ditadura dos Cartéis, é um livro meio chato, porque ele é discutido, não tem muita análise teórica, mas é muito interessante para ver como que a ditadura faz isso.
ali por volta de 66, era ministro da Fazenda, um já extinto Bob Fields, também conhecido como Roberto Campos. Esta figura vinha do governo Juscelino, ligado ao tal governo de Bulhões, enfim, chamavam-no de Bob Fields não à toa, né? Era um cara extremamente comprometido com o liberalismo na linha da escola de Chicago e com os interesses norte-americanos. O Bob Fields é o sujeito que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, um dos maiores golpes já dados na classe trabalhadora brasileira, que se trocou a estabilidade no emprego, os trabalhadores do setor privado tinham direito, por um fundo, uma compensação financeira. O Bob Fields ele implementa uma política de saneamento econômico no início de 66 que provocou uma recessão gigantesca. E uma das consequências da política do Roberto Campos foi a quebradeira de uma enorme quantidade de pequenas e médias empresas nacionais. Provavelmente, o proprietário ou ex-proprietário tenham virado depois uma das bases de sustentação do MDB. Mas foi uma quebradeira gigantesca. A ditadura começa a apoiar a quebra e ajudar na quebra de empresas brasileiras para facilitar a sua aquisição pelo capital estrangeiro. Uma delas, todo mundo deve ter em casa uma Consul ou uma Brastemp. Né? A Brasmotor, que era a empresa que fabrica o compressor, era uma empresa nacional, que fabricava compressores para geladeiras nacionais. Ela é levada à falência pela ditadura por um arroxo de crédito, segundo o Bureau, que a deixa numa situação de insolvência tal que ela vai ser vendida para a Brastemp. E isso aconteceu em muitas áreas, muitos setores da economia brasileira. Então, com isso, a ditadura vai estar estimulando um processo de centralização do capital, a substituição de médias empresas por grandes empresas, ainda que com capital estrangeiro. Porque isso, para ela, era o que marcava o desenvolvimento. Esse desenvolvimento implicou, sobretudo no período ali 68, 74, mas ao longo de toda a ditadura, um brutal arroxo dos salários para viabilizar a acumulação interna. Um enorme arroxo de salários. Então, quando a ESG fala em desenvolvimento, ela fala em desenvolvimento capitalista. E desenvolvimento capitalista, nós sabemos, é um desenvolvimento aonde o capital fica com a parte do real. E é nesse sentido que a ESG atua, trabalha e forma. Não é por acaso que nos anos 60, uma curiosidade, duas figurinhas fazem palestras na ESG em 1963, um ano antes e depois do jogo lá. Um foi o Lincoln Gordon. Lincoln Gordon era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E o outro, pouco tempo depois, foi o McNamara, Robert McNamara. Robert McNamara era o secretário de Defesa dos Estados Unidos. E o terceiro, cujo nome agora eu não me lembro, mas era o comandante da Quarta Frota, a que estava no litoral brasileiro quando houve o golpe de 64. Os caras estão lá na ESG falando, os milicos e falando para os empresários brasileiros. Você pega a lista de alunos que eles chamam de estagiários da ESG nesse período, até porque esse estagiário, porque você só entra lá se você já tiver curso superior, tem que falar inglês, uma série de coisas. Você pega a lista de estagiários da ESG, a enorme quantidade de empresários e gerentes, diretores de empresa, que estão frequentando os cursos da escola antes do pré-golpe até o final da década de 70 e início da década de 80. Então a ESG está formando, está doutrinando, está ajudando a construir essa elite militar e civil, né, e uma parte grande de funcionários públicos que vai construir a opinião contra o Goulart, contra o comunismo e a favor de uma modernização capitalista integrada e associada ao capital financeiro internacional. Integrada e associada ao capital financeiro internacional. Então você tem, por exemplo, todas as grandes obras da ditadura aparecendo como um esforço, como necessários, porque é resultado de um objetivo nacional permanente.
Para ir terminando, que o Maraca já está... Eu não fiz não, mas faltam 2 minutos para dar pergunta. Você tem 10. Tá. Mas terminando, se for antes, tem tempo de debate. eu falei assim, que o desenvolvimento é um objetivo internacional permanente da ESG. Um outro objetivo permanente, nacional, permanente da ESG, é a democracia. Uma democracia. O general Golbery, Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura e era lesbiano, o Geisel, também era lesbiano, todos eles eram ardorosos defensores da democracia. Os manuais da aula ESG é ótimo. Tudo que se faz é no sentido de... Primeiro, o Brasil não deixou de ser democracia em momento algum. Foi um pequeno momento de governo autoritário. Coisa pouca. A característica do pós-64 é a democracia. E por que é democrático? Simples. O conceito de democracia da ESG, o que não é democracia? Não é democracia tudo aquilo que implica um tolimento da liberdade individual, uma restrição da liberdade individual. Em particular, a liberdade das empresas no mercado. Qualquer coisa que vá tolir o livre mercado. Ora, pós-64, a ditadura, ela não está tolindo o mercado. Ela vai construir empresas estatais em setores onde o mercado não tinha condições ou interesse naquele momento de fazer. Mas ela está permitindo a manutenção de uma economia de mercado, né, e das relações monetárias tranquilamente. Portanto, ela respeita o cerne da ditadura, a liberdade do indivíduo. A liberdade de ir, a liberdade de trabalhar. Você podia ir vir em qualquer lugar do Brasil. Não tinha proibição de viagem. Né? Teve uma restriçãozinha no final do governo Figueiredo, com aquele imposto sobre viagens ao exterior e tal. Mas você podia era livre para ir. Né? Você era livre para produzir, você era livre para trabalhar. A democracia, no conceito hegeliano, é basicamente isso. Livre mercado. Uma economia de livre mercado. Por isso, Cuba é uma ditadura, porque não é uma economia de livre mercado. Por isso, o Brasil, naquele momento, ou o Chile do Pinochet, eram democracias. Eram democracias com algumas restrições, ainda necessárias. Mas se estava preparando uma volta para a democracia plena. Mas a essência do Estado Nacional era democrático. E esse é um objetivo nacional permanente. Então, o Estado brasileiro, depois de 64, está perseguindo a democracia. O seu objetivo é a democracia. Quem é que sofreu restrições? Exatamente quem queria eliminar a essência da democracia. Aquele bando comunista que queria acabar com a economia de mercado. Então, são dois valores centrais e eles se autoalimentam. O desenvolvimento capitalista é fundamental para você ter a democracia, porque ele gera emprego, gera salário, estabiliza socialmente o país. Por isso viabiliza o processo democrático. Tá? Por sua vez, sendo uma economia democrática, uma sociedade democrática, permite que os indivíduos concorram, façam uma competição entre si próprios pelo progresso, porque a natureza humana é competitiva. Esse é um outro elemento. A natureza humana é concorrencial, é competitiva. O homem tem uma missão que é natural, não pode ser suprimida. Então, na medida em que essa sociedade é democrática, e ela é democrática, à medida em que permite esse indivíduo poder realizar isso que lhe é natural. Concorrer, competir, buscar a sua prosperidade. E ao buscar a prosperidade nacional, ele constrói uma responsabilidade social também. Ou seja, o empresário que prospera, ele prospera junto com ele o empregado, o funcionário, ele produz bem-estar social. Tem um componente que não é só individual ali. E o Estado é a grande figura que vai estabelecer em nome de todos nós quais são os objetivos nacionais a serem perseguidos. Obrigado, gente. Está sendo? Não. Estou dentro do objetivo, ficou ótimo. A gente tem, são 4h20, acho que a gente tem, então,
Acho que a gente pode fazer blocos de perguntas de 3 perguntas, 5 perguntas, o que você dá? Tá bom, se vocês quiserem. Depende da complexidade das perguntas. Né? Exatamente. Então, começa com Por favor, três, uma qualquer pergunta coisa difícil pra não, gente tá? Isso. Não é difícil, tá? Vamos lá, alguém?